Eu vou compartilhar o material aqui. Se ao longo da minha explicação vocês tiverem dúvidas, vocês podem postar no chat que o Emerson ele está acompanhando, né, o chat, e aí ele, ao final, a gente discute cada uma das dúvidas. Só para esclarecer para vocês, está aparecendo aqui Paulo, né? Mas é porque o Paulo que abriu a sala, tá? Mas ele não pôde estar presente hoje, então a gente vai fazendo essa discussão, aí o Emerson vai acompanhando vocês, tá? Vou compartilhar aqui. Bom, vamos lá. A segunda aula de desenvolvimento pessoal e profissional, a gente vai falar sobre alguns assuntos que são importantes no processo de integração das pessoas nas organizações. Por quê? Porque quando a gente fala em desenvolvimento pessoal e profissional, o nosso desenvolvimento profissional nas organizações, ele está relacionado a várias situações e é importante que as organizações elas levem em consideração esses aspectos, principalmente relacionado a questões de diversidade. Então, as organizações elas são compostas por diversas pessoas, diversos indivíduos que têm diferentes pontos de vista, diferentes formas de pensar, diferentes culturas, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco como trabalhar essas questões para integrar as pessoas nas organizações. Essa questão da diferença entre as pessoas, ela é uma preocupação muito antiga, né? Ela começou a surgir lá atrás, na época do desenvolvimento industrial, né? Da questão do desenvolvimento das organizações, e ficou conhecida como conflito industrial. O que é isso? É um conflito entre o que é importante para mim enquanto indivíduo, enquanto profissional, e o que é importante para a empresa. Então, quando as pessoas elas têm alguns objetivos pessoais para serem atendidos, em geral elas se integram com outras pessoas para atender esses objetivos. Então, quando a gente entra numa empresa para trabalhar, a gente entra nessa empresa, a gente se integra nesse grupo porque a gente tem alguns objetivos pessoais para atender. Então, quando a gente entra numa associação de voluntários, por exemplo, a gente tem alguns objetivos pessoais para atender. Talvez alguns objetivos, alguma necessidade pessoal de participar, de ajudar, né? Então, assim, a gente sempre, quando a gente faz uma busca por integrar-se com outras pessoas, a gente busca atendimento pessoal, de objetivos pessoais. E quando a gente lida com questões, com empresas, com organizações, nem sempre os meus interesses, na verdade, na maioria das vezes, os meus interesses são diferentes dos interesses da organização. Então, quais são os meus objetivos? Eu quero ganhar um salário bom, quero ter um reconhecimento profissional, sem ter que abrir mão de algumas coisas da minha vida em prol dessa empresa, por exemplo. Eu não quero trabalhar sábado e domingo, mas talvez a empresa queira um funcionário que trabalhe sábado e domingo. Então, os interesses individuais, em geral, eles são diferentes dos interesses organizacionais. E aí é muito importante que se faça essa negociação, que se chegue num acordo para que tenha um equilíbrio, para que essa relação funcione. Em geral, a organização, ela serve-se das pessoas para atender os seus objetivos, e as pessoas servem-se da organização para atender os seus objetivos. Então, vocês vejam que é uma relação de que cada um quer ganhar sobre o outro. Só que
não dá para ser assim sempre. Então, é importante que tenha uma relação de equilíbrio. Então, em geral, os objetivos individuais eles são bem diferentes dos organizacionais. Em geral, o empregado ele quer bem-estar e status social, ele quer ter um bom poder aquisitivo, ele quer ter uma visibilidade no mercado, um reconhecimento profissional através de um plano de carreira, ele quer ter benefícios atrativos, ele quer ter expectativa de crescimento. Ao mesmo tempo que o empregador, ele busca o alcance das metas organizacionais, ele quer ter visibilidade no mercado, ele quer ter crescimento sólido e uniforme, ele quer lucro e ele quer ter um bom tempo de permanência no mercado. Vocês vejam que os objetivos são totalmente diferentes, mas é necessário chegar num acordo, num equilíbrio para que isso funcione, para que seja benéfico para os dois. Então, essa relação de emprego entre empregador e empregado é um processo de reciprocidade, é uma interação psicológica, né, entre empresa e empregado, que ele é baseado numa relação de reciprocidade. Olha, eu vou fazer de tudo para atender o seu objetivo, desde que você faça tudo para atender o meu. Então, é uma relação assim, a empresa, a organização espera que o empregado ele obedeça a sua autoridade, ao mesmo tempo que o empregado espera que a organização se comporte corretamente com ele, pagando salários justos, sendo ética nas relações trabalhistas, né? Então, é uma relação de reciprocidade em que ambos têm objetivos e esperam alguma coisa do outro e, caso um dos lados não cumpra com a sua parte, isso vai gerar provavelmente problemas nessa relação empregatícia, vamos dizer assim. Então, sempre quando a gente vai fazer uma análise dessa relação de emprego, a gente sempre compara os custos e benefícios. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa pessoa que trabalha, por exemplo, às vezes trabalha sábado, às vezes trabalha domingo, não tem feriados, enfim. O que a pessoa avalia? Olha, esse é o custo que eu tenho. Então, eu tenho um custo alto, eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar sábado, preciso trabalhar domingo. Mas quais os benefícios que a empresa vai me dar? O meu salário compensa? Os benefícios que a empresa me dá compensa esse tipo de trabalho? Então, sempre tem essa comparação entre custos e benefícios, tanto por parte do empregado como por parte do empregador. E é importante também que essa relação ela tenha normas de reciprocidade. O que isso significa? O que é aceitável para cada um dos lados? Então, assim, olha, para mim é aceitável até fazer o trabalho até tal ponto. Para mim é aceitável que o empregado tenha esse tipo de comportamento. Então, é necessário estabelecer essas normas de reciprocidade para que tenha um equilíbrio organizacional. E aí, alguns conceitos, eles estão muito relacionados a isso. Né? Esse estabelecimento dessas normas, esse estabelecimento desse equilíbrio, ele é baseado em um contrato psicológico. O que significa? É um entendimento entre o indivíduo e a organização, no sentido de garantir alguns direitos, privilégios, obrigações, né, que são respeitadas. Então, ele é um importante instrumento em qualquer relação de trabalho que influencia o comportamento das partes. Esse contrato psicológico, ele nem sempre está escrito formalmente. Então, por exemplo, a empresa espera que você vai chegar no horário. A empresa espera que você vai ter um comportamento ético. A empresa espera que você vai trabalhar em prol do objetivo da empresa. Ao mesmo tempo, você espera que a empresa não vai atrasar o seu salário. Você espera que a empresa vai te oferecer os benefícios de acordo com o seu desenvolvimento. Você espera que a empresa vai reconhecer o seu trabalho. Então, são algumas questões no sentido de direitos, obrigações, expectativas,
que fazem o contrato psicológico e fazem com que a relação de trabalho funcione e que influencia o comportamento das partes. Se uma empresa, se você espera que a empresa ela vai te dar um desenvolvimento profissional, você entra numa empresa e a empresa fala assim, olha, aqui a gente estimula o crescimento, o desenvolvimento profissional e tal. Se você for um bom funcionário, você vai trabalhar, você vai, né, você vai se desenvolver na carreira e tal. Aí chega, você fica lá 5 anos na empresa, se matando, né, vamos dizer assim, faz de tudo, trabalha bem e tal, não falta nunca. Você fica 5 anos, continua no mesmo cargo, sem perspectiva nenhuma de melhora. O que vai começar a acontecer? Você vai começar a ficar desmotivado e isso vai influenciar no seu comportamento enquanto funcionário. Então, o contrato psicológico, ele é isso, ele é um conjunto de regras e normas, né, enfim, que estabelece essa relação contratual. E para que isso funcione, é muito importante o papel da comunicação e da motivação no comportamento das pessoas e nesse equilíbrio. Porque se chegar um momento que você perceber que tudo que foi prometido não está sendo atendido, você começa a ficar desmotivado. E aí isso vai influenciar no seu rendimento e vai influenciar no resultado da empresa. Então é importante a gente levar em consideração o papel da comunicação e da motivação, e é isso que a gente vai começar a trabalhar agora, tá? Como que é o processo de comunicação? O processo de comunicação ele é uma habilidade essencial para a gestora. Então, assim, é uma habilidade que vocês precisam ter. Como eu falei lá no processo de negociação, na disciplina de comportamento organizacional, o processo de comunicação, ele é muito importante. Então, e hoje a gente percebe que as pessoas têm muita dificuldade no processo de comunicar. As pessoas têm muita dificuldade em transmitir a mensagem. E as pessoas, elas pensam que simplesmente falar é comunicar. E hoje, inclusive, eu estava ouvindo uma chamada na TV local, e aí tem um programinha à tarde, depois do almoço, que fala sobre questão de empreender, alguma coisa assim. Aí ele traz algumas dicas assim sobre empreendedorismo, algumas questões organizacionais, né? Fala sobre planejamento, então tem algumas coisas, relações de venda, eu já vi algumas coisas assim que ele falou. E hoje o assunto que ele vai discutir é justamente a comunicação. E aí ele fala assim, ele fala na chamada, né, do programa, ele fala, comunicar não é só falar, você precisa informar. Então, qual que é a diferença entre comunicar não é só falar, você não é só informar, você precisa comunicar, você precisa se fazer entendido. Então, qual que é a diferença entre informar e comunicar? Informar é quando você chega lá, você passa a sua mensagem, pronto, vira as costas e vai embora. Você informou. Comunicar é você fazer essa relação, você passar a informação, você escutar a outra pessoa, você escutar o outro, para vocês conseguirem, para você ter certeza que a pessoa entendeu a mensagem. Então, isso é um processo de comunicação. É você avaliar, você conseguir escutar o outro. E hoje a gente percebe uma dificuldade muito grande, principalmente nas organizações, em escutar o outro. Então, vocês, enquanto gestão de pessoas, vocês precisam aprender a se comunicar e não somente informar. E é muito importante esse processo de comunicação em si. E aí, como que acontece esse processo de comunicação? Eu trouxe aqui uma figurinha para representar esse processo de comunicação. Lá no material de vocês, ele está todo descrito. Então, eu, enquanto emissor, eu sou emissor, eu sou a pessoa que fala. Então, o emissor é a pessoa que fala. Eu vou passar a minha mensagem. Então, ela vai passar por um processo de comunicação. Eu penso assim,
eu preciso avisar os alunos, eu preciso falar para os alunos que hoje vai ter aula e que é muito importante a participação deles. Então, como que eu vou fazer isso? Tá, eu vou usar uma mensagem lá no fórum de interação. Então, essa minha mensagem no fórum de interação, essa minha mensagem que eu vou escrever é o processo de codificação. É como eu vou transmitir essa mensagem, tá? Então, essa é a codificação. O fórum de interação é o meu canal. Então, é lá que eu vou colocar a informação. Agora, se eu fosse falar para vocês, por exemplo, como eu estou falando aqui, o meu canal seria essa sala virtual que eu estou utilizando para falar com vocês. E a minha codificação seria as palavras, a forma como eu estou colocando a mensagem para vocês, tá? Então, isso é o emissor, a questão da codificação e o canal. Ok, coloquei a informação para vocês, coloquei no canal. Vocês vão olhar a informação lá no fórum de interação. A forma como aí vocês vão ler essa mensagem. Isso é um processo de decodificação. Quando vocês lerem essa informação, o que vocês compreenderem disso vai ser a mensagem que vocês vão receber. Então, vocês serão os receptores. E aí, vocês vão me dar um feedback sobre isso. Ok, professora, entendi, vou participar. Ok, professora, não posso participar. Ok, professora, não entendi qual vai ser o link. Então, essa é o processo de retroalimentação, o feedback, que aí a gente vai chegar em mim de novo e aí eu vou fazer todo esse processo de novo. Então, esse é um processo de comunicação. Como vocês podem ver aqui na figurinha, existem dois momentos que podem ocorrer ruídos de comunicação. Então, quando eu falo para vocês, talvez a forma como eu estou falando pode sofrer algum ruído. E isso pode interferir na mensagem que eu estou passando. Da mesma forma, quando vocês compreendem a mensagem, quando vocês leem a mensagem, a compreensão, a interpretação dessa mensagem, ela pode sofrer influência de algum ruído. Então, eu trouxe aqui os principais ruídos, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os ruídos, e aí vocês vão ver que nem sempre o que a gente fala é o que o outro compreende. Então, por isso que é muito importante no processo de comunicação essa habilidade em escutar o outro, em compreender o que o outro entendeu para poder esclarecer. Olha, não é isso. Não é isso que eu quero. Às vezes a gente está numa organização, numa empresa, e às vezes o nosso chefe chega e fala alguma coisa para a gente, e aí a gente fala assim, poxa vida, a pessoa falou tal coisa. Aí o colega fala, não, ele não falou isso. Ele falou outra coisa. Então, por que isso acontece? Por conta de ruídos de comunicação. E aí é importante sempre esse processo de comunicação ter esse feedback, essa retroalimentação, né? Escutar o outro, tá? Então, quais são os principais ruídos? Quando a gente fala em ruídos decorrentes do emissor, então, por exemplo, eu aqui, enquanto estou falando com vocês, eu sou a emissora. Quais são os ruídos que podem acontecer? Entre outros, esses aqui são os principais, mas podem acontecer outras coisas. Falta de clareza nas ideias. Então, às vezes, eu vou explicar alguma coisa aqui para vocês, e aí eu passo uma informação que eu não tenho certeza do que eu estou falando. E aí, antes de eu buscar saber direito essa informação, eu começo a passar essa informação para vocês. E aí eu vou passar uma informação falsa. A gente vê muito isso no rádio corredor que a gente fala. Então, às vezes, tem até uma figurinha assim na internet que a gente sempre vê, que aí a gente vê o que assim, a pessoa está passando na frente da sala do chefe e escuta o chefe falando,
para o funcionário alguma coisa de que ele não atendeu a expectativa, que ele precisa fazer alguma coisa, tal. E aí a pessoa escuta aquilo e ouve de forma parcial, e aí vai e repassa essa informação para o outro. Só que ela não tem certeza do que ela está repassando. Ela repassa uma informação pela metade. E aí isso cria uma série de problemas. Então, quando for passar uma informação, é sempre bom ter certeza da informação que está passando, né? Outra coisa, a comunicação múltipla, são ruídos. Se eu falo, às vezes a pessoa que está se comunicando, em geral a gente se comunica verbalmente e com o corpo também. E aí, eu estou aqui falando para vocês alguma coisa, e aí vocês me fazem uma pergunta. Professora, eu posso mandar atividade depois do prazo? Aí eu verbalmente digo, não. E aí, com o corpo, eu faço assim. Então, o que acontece? Gera ruído. Peraí, sim ou não? Então, essa comunicação múltipla com o corpo, tal, isso também causa ruídos. Problemas de codificação. Às vezes, eu quero transmitir uma ideia, mas eu tenho dificuldades em escrever essa ideia, ou eu tenho dificuldades em falar essa ideia com clareza. Então, é importante tomar cuidado com a tonalidade, com a altura, com o timbre e a velocidade da voz para evitar ruídos. Às vezes, a gente tem uma forma de falar que a gente fala meio gritando, a gente fala meio rude e tal, e aí a pessoa pensa que a gente está brava com ela, mas é a nossa forma de falar. Então, é importante a gente tomar cuidado com relação à forma como a gente se coloca para evitar ruídos. Outra coisa, bloqueio emocional. Às vezes eu tenho vergonha de falar, às vezes eu tenho medo de falar errado ou de ser mal interpretado. E aí isso vai gerar alguns ruídos de comunicação. Alguns hábitos de locução, às vezes repetição excessiva de algumas palavras ou usar palavras incomuns. Então, por exemplo, quando a gente vai lidar, a gente sempre fala, é uma coisa que eu sempre falo, que quando a gente vai falar com o público, a gente precisa saber qual é o público que eu estou lidando. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem formação em direito, que trabalha na área de direito, ela chega e vai dar uma palestra para acadêmicos da área da administração, por exemplo. E aí ela usa muitas palavras técnicas da área do direito. O que vai acontecer? Os alunos não vão entender nada. Da mesma forma, quando você vai no médico e o médico começa a utilizar palavras, termos científicos da medicina para te explicar alguma coisa. Você não vai compreender. Então, é importante que o emissor da mensagem, ele utilize uma linguagem que a pessoa vai compreender. E aí, o último aqui é a questão da suposição acerca do receptor. Então, quando eu começo a falar com vocês, eu chego aqui e começo a falar, por exemplo, de algumas teorias da administração. Não, porque lá na teoria contingencial acontecia tal coisa, aqui na teoria não sei o quê, supondo que vocês sabem do que eu estou falando. Que vocês entendem todas as teorias da administração. Só que vocês talvez não entendam. Então, é importante a gente se colocar no lugar do outro para saber, será que a pessoa sabe do que eu estou falando? Porque isso pode gerar um ruído de comunicação, de emissão da mensagem. E aí, ruídos decorrentes do receptor. Então, eu, enquanto estou ouvindo, o que pode causar ruído? Primeira coisa, audição seletiva. As pessoas, em geral, elas são seletivas no que diz respeito à audição. Em geral, as pessoas escutam o que elas julgam importante. Então, quando você tem uma perspectiva filosófica, ideológica, enfim, às vezes a pessoa te fala uma coisa, você escuta o que você quer. Eu sempre falo isso, as pessoas escutam o que querem.
Então, a audição seletiva, ela é um fator muito, mas muito relevante nos ruídos decorrentes do receptor. É a mesma coisa vocês fazerem uma atividade, aí na correção da atividade a gente fala assim, olha, o seu trabalho está bom, mas você precisa melhorar nesses aspectos. Aí a pessoa se concentra na parte, meu trabalho está bom. Aí ela manda uma mensagem para o professor. Professor, eu não entendi. Meu trabalho está bom, mas eu tirei 8? Se meu trabalho está bom, eu tenho que tirar 10. Então, assim, você percebe que a pessoa ela é seletiva no que ela entende da mensagem. Tá? Então, é importante a gente sempre tomar cuidado com relação a isso. A questão do desinteresse. Às vezes, vocês olham e falam assim, esse assunto é tão chato, não quero escutar, não. Então, isso pode gerar ruídos, né, na recepção. A avaliação prematura. Às vezes, você ouve o início de uma mensagem e tem condição, e acha que tem condição de avaliar ela globalmente. O exemplo que eu dei, você passa na frente da sala do seu chefe, você escuta o seu chefe falando alguma coisinha assim, você não escuta a mensagem inteira, mas você já acha que entendeu. E você já sai espalhando. Outra coisa, a preocupação com a resposta. Às vezes você retém apenas parte do conteúdo, né? Pensando em já formular uma resposta, né? Então, às vezes, você vai conversar. Vou dar um exemplo aqui. Você vai conversar com o seu orientador, por exemplo, no seu trabalho de TCC. E às vezes o seu orientador começa a te explicar algumas coisas e aí ele fala assim, olha, aqui eu acho que você deveria fazer tal coisa. Aí você já começa a pensar em responder ele. E você perde tudo que ele falou depois, porque você já está pensando em responder ele. Então, é importante também você ouvir tudo para depois você formular a sua resposta. Reação ao emissor. Às vezes, alguns fatores te fazem não escutar a mensagem. Fatores como o sotaque, a forma que a pessoa está se vestindo, a gesticulação que ela usa, alguns outros fatores visuais que podem influenciar uma reação negativa. E aí você não quer nem escutar o que a pessoa está falando. Então você vai criar um ruído de comunicação. E o outro é o comportamento defensivo. Às vezes, a pessoa chega para te falar uma coisa, você já cria um comportamento defensivo. Já não quer ouvir, né? E aí você já entende isso como crítica, e aí você já começa a formular respostas, né? Criando um processo de autodefesa, de agressividade. Então, são alguns ruídos comuns na comunicação e que é importante a gente levar sempre em consideração, principalmente nas relações organizacionais. Então, como falar bem e ser bem entendido? Primeira coisa, você tem que sempre lembrar que a comunicação começa em você, mas é processado na mente de outra pessoa. Então, quando você falar, você tem que pensar como que ela vai processar isso, como que ela vai entender isso, tá? Então, é importante que você leve isso em consideração. Você precisa definir qual é o objetivo da comunicação. Qual é a mensagem que eu quero passar? O que é mais importante que ele entenda? Então, é importante que você defina sempre o objetivo da comunicação. Antes de você comunicar, é importante você classificar as suas próprias ideias. Então, antes de eu vir aqui falar para vocês sobre esse conteúdo, isso aqui não foi uma coisa que eu fui lá, joguei aqui e aí falei assim, eu vou chegar lá sábado de manhã e vou falar tudo isso para eles. Não, eu fiz um roteiro na minha cabeça. Eu classifiquei o que era importante eu falar para vocês. Então, é importante fazer essa classificação para que você faça o máximo para ser bem entendido. Às vezes, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. E isso é normal de um processo de comunicação. Mas eu preciso ter essa preocupação em classificar as minhas ideias, em trazer de uma forma que vocês vão compreender. É importante que você seja objetivo, claro, conciso. O que isso significa? Às vezes, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes você faz uma pergunta para uma pessoa
você quer que ela responda sim ou não. A pessoa fica meia hora te falando um monte de coisas e não te responde se sim ou não. A pessoa não foi objetiva. Você não aguenta mais ouvir o que a pessoa está falando, mas ela não te disse sim ou não. Você precisa respeitar os outros, sempre, sempre nesse processo de respeito. Então é importante você falar bem e tentar ser entendido nesse processo de respeito, respeitar o outro, colocar-se no lugar das outras pessoas. Outra coisa, não interrompa os outros. Eu desde criança, assim, meu pai, ele tinha um comportamento com a gente que ele sempre falava assim, quando alguém estava falando, a gente ia falar alguma coisa, meu pai falava assim, você nunca pode falar quando o outro está falando, é falta de respeito. Meu pai sempre falava isso pra gente. Por quê? Se o outro está expondo a ideia dele, você escuta. Sempre escuta. Depois você coloca a sua. Você pode não concordar com nada do que a pessoa está falando, mas você escuta. Depois você coloca a sua ideia. Então, é importante para esse processo de comunicação. Você precisa fazer perguntas. A partir do momento que você colocou a sua opinião, você pergunta: você tem alguma dúvida? Você entendeu? Quando a gente trabalha com gestão de pessoas, principalmente, eu trabalho com gestão de pessoas há 12 anos, 13 anos. Então, assim, muitas vezes a gente vai explicar, por exemplo, algum processo administrativo para alguma pessoa. Aí você vai e explica todo o processo administrativo. Às vezes você vê na expressão da pessoa que ela não entendeu. Mas às vezes você não consegue ver. Então, é sempre importante você perguntar: você compreendeu? Você compreendeu como é fazer? Você tem alguma dúvida? Sempre pergunte. Olha, você precisa de algum entendimento a mais com relação a isso? Você entendeu a legislação? Então, é sempre importante você perguntar. Faça perguntas para você compreender se realmente, para você perceber se realmente você foi entendido, se você foi entendido na sua mensagem. Faça anotações. Então, quando você vai falar, faça anotações do que é importante. Eu falo assim, olha, a gente tem... Eu trabalho há 13 anos em gestão de pessoas, e até hoje, quando eu vou atender alguma pessoa com relação a algum processo, eu sempre faço uma listinha, eu inclusive já tenho essa listinha, de quais são os aspectos mais importantes que eu preciso transmitir para aquela pessoa. Então, é importante você fazer isso para você não esquecer de nada, para você não deixar nada de fora. Então, faça essas anotações. E preste sempre atenção às mensagens não verbais. O que significa? Você vê na expressão da pessoa se ela conseguiu compreender ou não. Você vê na expressão da pessoa se ela está descontente com aquilo ou não. Então, você precisa olhar para essas expressões, essas mensagens não verbais, tá? Então, o processo de comunicação em si, ele é um processo difícil, mas é importante que vocês levem sempre em consideração, tá? Todos esses aspectos. E aí, além da comunicação, agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a motivação, que é um fator que influencia também bastante o comportamento organizacional. E aí a gente ouve muito, estou desmotivado. Às vezes a gente escuta, inclusive, de alunos que falam assim, professora, eu estou desmotivada com essa disciplina. Por quê? A motivação é um fator interno que influencia o nosso comportamento. E aí algumas coisas, como que a motivação ela é influenciada? Por fatores internos e externos. Às vezes o que está influenciando na motivação é uma expectativa que você tinha com relação à disciplina, ou às vezes fatores externos do tipo, eu estou passando por uma série de problemas pessoais e isso está me desmotivando. Então tem várias coisas, e aí isso acontece todos os dias nas nossas organizações, nos grupos que a gente participa. Às vezes a gente tem um grupo de amigos.
Às vezes você escuta alguma coisinha, alguém falou alguma coisa e isso te desmotiva a participar daquele grupo. Então, a motivação, ela faz parte da nossa vida. E aí, 3 aspectos precisam ser considerados na motivação. E vocês, enquanto profissionais de gestão de pessoas, precisam levar a motivação muito a sério. Então, 3 aspectos. Primeiro, o comportamento, ele é causado por estímulos internos e externos. Às vezes, a empresa é maravilhosa, o emprego é maravilhoso, está tudo certo, mas a pessoa está passando por uma série de problemas lá fora, problemas familiares. E isso influencia o comportamento das pessoas. Então, é importante levar em consideração os aspectos internos e externos do comportamento. O comportamento, ele é motivado. O que isso significa? O nosso comportamento, ele é sempre orientado e dirigido para algum tipo de objetivo. Então, o que acontece? Às vezes, o nosso objetivo é financeiro. Eu quero comprar uma casa, não vejo a hora de ter a minha casa própria. Então, eu trabalho incansavelmente para isso. Às vezes, o meu objetivo é viajar. Eu trabalho incansavelmente para viajar. Às vezes, o meu objetivo não é financeiro, é reconhecimento profissional. Eu quero ser reconhecido. Então, o comportamento das pessoas, ele é sempre orientado e dirigido para algum objetivo. E as organizações, elas têm como desafio compreender quais são esses objetivos. O que causa a motivação das pessoas? Por isso que a motivação ela é tão importante, porque ela influencia no comportamento e a gente precisa compreender o que influencia. O comportamento ele é sempre orientado para objetivos. Então, sempre existe um impulso, um desejo, uma necessidade. Olha, eu estou aqui trabalhando porque eu preciso comer. Eu preciso ganhar dinheiro para pagar alimentação. Ou eu estou aqui trabalhando porque eu quero desenvolvimento pessoal. Ou eu estou aqui trabalhando porque eu quero uma experiência nessa área. Então, sempre tem um desejo, uma necessidade e isso impacta no seu comportamento. Tá? Então, isso aqui são os 3 fatores importantes para levar em consideração no processo de motivação. Como que ocorre esse processo de motivação? Primeira coisa, existe uma necessidade. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade de comprar uma casa. Eu não aguento mais pagar aluguel, eu preciso comprar uma casa. Então, eu tenho uma necessidade. Isso causa uma tensão. Então, uma necessidade causa uma tensão. O que é essa tensão? Eu estou descontente, eu preciso resolver a minha necessidade. E aí, para isso, leva a um comportamento ou uma ação. O que significa isso? Eu vou procurar um emprego que eu vou ganhar mais, eu vou arrumar mais do que um emprego, eu vou buscar, vou correr atrás para tentar resolver essa situação. Isso vai gerar ou uma satisfação ou uma frustração. E aí, quando isso é satisfeito, eu chego a um equilíbrio interno. Olha, eu estou trabalhando, estou conseguindo juntar o dinheiro para comprar minha casinha, estou feliz. Pronto, comprei minha casa, estou feliz. Mas agora eu queria comprar um carro, hein? Você recebe um estímulo. Você pensa assim, nossa, olha essa propaganda desse carro. Queria comprar esse carro. Aí já gera uma outra necessidade. Opa, preciso comprar um carro. Gera uma tensão e assim vai indo. Esse é o nosso ciclo motivacional. A gente, assim, tenho certeza que vocês já ouviram falar que a gente nunca está satisfeito. A gente nunca está contente. A gente sempre quer mais, quer mais, quer mais. Porque esse é um processo natural. Gente, isso não é errado. É um processo natural. Inicialmente, a nossa necessidade é fisiológica. Eu vou mostrar para vocês a nossa tabela de necessidades, pirâmide de necessidades. Então, inicialmente, a nossa necessidade é fisiológica. Depois, a gente começa, quando essa necessidade é atendida, a gente começa a ter algumas outras necessidades. E assim vai indo. Isso é totalmente natural.
E isso é totalmente saudável também. Então, como que funciona essas nossas motivações? A gente tem duas abordagens no nosso material. Mas além dessas duas, tem infinidade de outras. Mas as duas são bem famosas, né? A pirâmide de necessidades de Maslow é uma pirâmide, uma abordagem intra-orientada. O que que significa? Ele leva em consideração a nossa orientação interna. O que que nós esperamos internamente. E aí ela cria uma estrutura, uma pirâmide com uma hierarquia de necessidades. Então, a nossa primeira necessidade sempre são necessidades fisiológicas. O que que isso significa? São necessidades fisiológicas, necessidades do nosso corpo. Respirar, comer, beber, dormir, são necessidades fisiológicas. Quando essas necessidades são atendidas, a gente passa para as necessidades de segurança, que são as necessidades de emprego, saúde, prosperidade. Depois disso, a gente passa para necessidades sociais, que são família, amizade, amor. Aí depois a gente passa para a necessidade de estima, que são autoestima, confiança, respeito dos outros. E aí, por fim, a gente chega na necessidade de autorrealização, que aí é crescimento, autocontrole, independência, desafio. Quando você está numa situação de desemprego, que você não tem dinheiro para comprar comida, pensar isso, né? Pensando lá na necessidade fisiológica. Você não tem dinheiro para comprar comida. Você vai pensar que o mais importante para você é ter independência? Não. Você vai pensar que o mais importante para você é ter dinheiro para comprar comida. É você comer, beber e dormir. Então, assim, essa é uma pirâmide que define quais são as nossas necessidades. Então, a partir do momento que as suas necessidades fisiológicas estão atendidas, você começa a pensar nas suas necessidades de segurança. Depois você começa a pensar nas suas habilidades, nas suas necessidades sociais, depois de estima e, por fim, a de autorrealização. Essa é a pirâmide de Maslow das necessidades. Ela é uma pirâmide muito famosa. E assim, para quem trabalha com recursos humanos, isso aqui tem que estar assim na cabeça, porque vocês vão ver isso muito, tá? Aí a gente tem uma outra classificação de necessidades, que são os fatores higiênicos e motivacionais do Herzberg, que são uma abordagem extra-orientada, ou seja, relacionada a fora, tá? Não é uma questão interna. Essa abordagem, ela separa em dois tipos de fatores. Alguns fatores de higiene e os outros fatores motivadores. O que são os fatores de higiene? Que são fatores relacionados à política da empresa, questão de supervisão, questão de relacionamentos na empresa, as condições de trabalho, questões de salário, status, segurança, são fatores higiênicos, classificados como fatores higiênicos. Esse tipo de fatores, quando não atendidos, eles geram insatisfação. Mas quando eles são atendidos, eles são neutros, eles não geram uma satisfação. Eles estão ok, né? Mas quando não são atendidos, geram insatisfação. Os fatores motivacionais são realização, reconhecimento, significância, responsabilidade, avanço, crescimento. Esse tipo de fatores, quando eles não são atendidos, quando a empresa não te fornece isso, você fica num ponto neutro. Você não tem satisfação, mas também não tem insatisfação. Agora, quando eles são atendidos, eles geram uma satisfação. Então, vocês vejam que são fatores opostos, tá? Então, é importante levar isso em consideração. Bom, gente, é isso, né? Eu trouxe aqui os principais aspectos, né,
dos fatores de questões de higiene, fatores higiênicos, os fatores motivacionais da pirâmide de Maslow, falei um pouquinho sobre a comunicação, que são alguns fatores importantes, principalmente nesse processo de integração nas organizações e de atendimento mesmo de objetivos individuais e pessoais, tá? Agora eu vou abrir para perguntas, né, comentários, se alguém tiver alguma dúvida, né, para a gente começar a fazer a discussão. Tem um comentário do Alessandro, ele coloca aqui: professora, os fatores de higiene está ligando com a segurança do trabalho? Eu não entendi direito se é uma afirmação ou uma interrogação. Tá. Sim, eles têm algumas coisas relacionadas à questão da segurança do trabalho, né? Mas não só isso. Por exemplo, questão de salário. Porque, assim, na verdade, a forma como o autor utiliza, o Herzberg, utiliza fatores higiênicos, a gente sempre pensa nessa questão de segurança do trabalho, higiene, né? Essas coisas assim, pelo nome. Mas não necessariamente só isso. Estão relacionadas também questões de salário, questões de condições de trabalho de forma geral, né? Horário de trabalho, essas questões assim. Então, os fatores de higiene, eles são amplos nesse sentido, e são fatores mais, como que eu posso dizer? São mais palpáveis, né? Então, assim, são algumas coisas que, assim, se a empresa não te dá um salário bom, isso vai gerar uma insatisfação. Se a empresa não te dá saúde e segurança de trabalho, vai gerar uma insatisfação, né? Então, são vários fatores além da segurança do trabalho em si. Tem um questionamento da Ana, mas ele não está diretamente ligado a essa aula, é mais com dúvida de ambiente. Uhum. E aí eu acho que se ela não for... Bom, ela levantou a mão, vamos ouvir ela primeiro. Sim. Oi, bom dia para todo mundo. Eu já consegui resolver a questão do ambiente, mas em questão à atividade que a professora está mencionando, entra aquele velho ditado que não importa só o que eu digo, mas também o que o outro compreende nesse caso, né? Isso tem se demonstrado sendo uma importância muito grande, porque às vezes a gente tem dificuldade de expressar o que a gente quer transmitir ali na hora, né? E às vezes o outro tem dificuldade em entender o que a gente está tentando passar. Então, assim, essa parte da comunicação, ela é primordial em todas as áreas, né? Não só profissional, né, professora? Até no dia a dia, em casa mesmo. Sim, exatamente, Ana. E a gente percebe, cada dia mais, a gente percebe uma dificuldade mesmo nesse processo de comunicação, porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade em escutar o outro, né? E às vezes a forma como você se coloca, você não consegue passar a mensagem, e às vezes você passa a mensagem em partes. Eu vou colocar um exemplo aqui. Como a gente está em duas disciplinas, eu não sei se o Emerson e os meninos já passaram por essa situação, mas como a gente está em duas disciplinas, eu recebo mensagem no chat lá nas mensagens do ambiente, aí alguém fala assim, professora, eu estou em dúvida com relação à questão 5, poderia me esclarecer? E aí eu sempre mando assim, preciso saber qual é a disciplina e qual é o texto da questão, porque como vocês viram, o Moodle, ele embaralha as questões, né? Então, assim, a gente sempre tem assim, a gente sempre tem como costume mesmo. A gente faz a comunicação pensando que o outro está entendendo o que a gente está falando, né? E às vezes a gente não está conseguindo se colocar.
Da mesma forma, às vezes a gente fala alguma coisa para vocês, faça tal coisa, e às vezes vocês não entendem o que a gente está falando, né? Porque então é importante a gente sempre fazer essa comunicação no sentido de tentar ouvir o que o outro entendeu e fazer essa compreensão. E nas organizações isso é muito importante, é muito relevante. Porque às vezes o chefe chega e fala alguma coisa para você e ele usa um tom de voz que você fala assim, meu Deus, ele tá bravo comigo. Ai, meu Deus, vou ser demitida. Tipo, você já pensa de uma forma e, na verdade, não era isso. Não era no sentido de bronca, né? Então, realmente é um processo... o processo de comunicação, ele é muito difícil. Não é à toa que tem aí uma infinidade de cursos, né? Para como se comunicar bem, né? De oratórias, enfim. Justamente por conta dessa dificuldade na comunicação. Só acrescentando o que a professora Andréa está comentando, principalmente com relação à comunicação, é interessante não só na comunicação oral, mas também na comunicação escrita. Vocês nas atividades de vocês precisam, tem atividade que precisa ser, vocês precisam responder, precisam escrever, e também é muito importante, vocês devem ter visto lá em alguns comentários, olha, a questão da pontuação, né, o estilo do texto, quer dizer, não é simplesmente você escrever alguma coisa, você precisa codificar isso de uma forma que quem vai ler, no caso nós tutores, a hora que nós formos corrigir, para que a gente consiga também entender, porque às vezes na mente de vocês está simples, é só isso, mas nós, na hora que nós começamos a ler, às vezes dá uma dificuldade de conseguir entender o que você tentou explicar. Às vezes para você está muito simples, mas ou às vezes coloca-se 2, 3 palavras, é muito sucinto, eu não consigo retirar tudo. Então a comunicação, né, não é só de forma oral, a comunicação escrita é muito importante também, principalmente nessa área. Vocês já viram, existem vários programas, muita gente já falou que o profissional da área de recursos humanos é ele que geralmente quando um candidato a uma empresa tem primeiro contato a partir dali, e é uma escrita boa, impressiona, ali um dos primeiros passos a ser avaliado na escrita. Então eu já gostaria de aproveitar essa oportunidade, esse momento aqui, dizer para vocês que a escrita sim, ela depende de treino, de leitura, e vamos evoluindo, né? Ainda acho que a gente tem bastante para evoluir nesse quesito também. Exatamente. O Nilson colocou aqui uma pergunta, ele perguntou assim, quando a gente percebe que a pessoa não ouviu a nossa comunicação, o que a gente tem que fazer? Principalmente quando lidamos com adolescente. Uma das dicas, assim, que eu sempre falo, é importante você perguntar. E aqui eu vou dar um exemplo. Eu sempre brinco com o meu esposo, porque às vezes eu falo as coisas para ele e eu percebo que ele não está prestando atenção. Ele não está escutando o que eu estou falando, ele está prestando atenção em outra coisa. Aí às vezes eu falo alguma coisa para ele e eu falo assim, o que eu te falei? O que é que a gente vai fazer hoje? O que é? Então eu começo a perguntar e aí ele se dá conta que ele não estava prestando atenção. Então, assim, é sempre importante a gente, quando a gente perceber que a pessoa não está prestando atenção, a gente fazer as perguntas, a gente fazer a pergunta, para a gente chamar a atenção da pessoa para o fato de que ela não está escutando. E aí eu fico pensando, eu não sei, eu imagino que com filhos também é assim, né? Às vezes você está falando com o filho, às vezes o filho não está escutando. Vou saber disso daqui a um tempo. Eu ainda não sei, mas vou saber. Então, às vezes, eles não prestam atenção no que está falando, está prestando atenção em outra coisa, às vezes está viajando. Mas é importante você chamar atenção assim, nesse sentido. Olha, fulano, você escutou o que eu falei? O que eu falei? Né? Você puxar ele para a comunicação, para realmente fazer tentar fazer essa ligação.
É claro que às vezes não vai funcionar, porque às vezes a pessoa vai virar para você e falar assim, não escutei, também não estou interessado. E aí é muito difícil você estabelecer uma comunicação com outra pessoa que não está interessada. Mas quando você vê que a pessoa ela simplesmente não prestou atenção, você pode fazer essa tentativa de comunicação. Professora, eu tinha essa dúvida, eu ia até perguntar para a senhora, mas eu acho isso um pouco invasivo, você fazer esses questionamentos e perguntar para a pessoa se ela está entendendo, ou até mesmo o caso que a senhora falou lá no início da aula, que é perguntar para a pessoa se ela entendeu. Se você fizer a pergunta se ela entendeu, ela vai te responder que sim, e ela entendeu. Só que não significa que ela entendeu o que você passou, ela entendeu o que ela quis entender. E aí, como que fica? Existe uma outra maneira da gente estar trabalhando com isso? Porque, sim, eu utilizo essa metodologia que a senhora está falando, de tentar resgatar a pessoa com perguntas sobre o assunto que estou falando, e depois até mesmo pedir para a pessoa explicar o que eu falei, mas tentar não ser muito invasivo, porque senão a pessoa pode se sentir que eu estou menosprezando ela. E como que eu poderia fazer isso de uma outra forma? Porque é a metodologia que eu uso, mas eu acho que é uma metodologia muito invasiva para a pessoa. Na verdade, às vezes a gente pode utilizar, talvez a gente possa utilizar, não perguntar exatamente se a pessoa entendeu, e aí eu falo isso porque, assim, eu particularmente, eu trabalho com processos de afastamentos para estudos. Então, é um processo extremamente burocrático, né? Eu trabalho na universidade com isso, e às vezes eu explico todo o processo para a pessoa, e aí eu percebo que a pessoa ela está com uma carinha assim de que não compreendeu muito bem o que eu quis dizer. E aí, realmente, você perguntar para a pessoa assim, você entendeu o que eu quis dizer? Talvez a pessoa possa entender assim, tipo, tá achando que eu não consigo compreender, ou que eu, né? Às vezes eu pergunto assim, olha, você tem alguma dúvida com relação a isso? Você se colocar talvez à disposição, né? Olha, se surgir alguma dúvida, quando você for fazer esse formulário, né? Se surgir alguma dúvida, ou talvez quando eu percebo nos gestos, né? Na linguagem não verbal, que eu percebo que talvez não deu muito certo, talvez eu tento voltar a mostrar de outra forma, né? Mas, assim, realmente essa questão de você, às vezes, a pessoa compreendeu, mas compreendeu da forma dela, infelizmente, a gente não tem como, muito como interferir nisso, nesse sentido, assim, de fazer a pessoa te falar o que ela entendeu. A gente tenta fazer algumas perguntas, né? Tentar de uma forma não muito invasiva, né? Mas assim, se a pessoa não expor para você o que ela entendeu, realmente é um ruído de comunicação que é normal acontecer e assim a gente vai ter que trabalhar com as consequências disso com o tempo. No meu trabalho, no que eu faço, as consequências são vir os processos sempre vem com processos errados, vem alguma coisa errada, e aí você percebe que a pessoa não compreendeu o que você quis dizer, né? E ela também disse que tinha entendido tudo. Não pode acontecer. É uma questão normal, e aí isso é normal do processo de comunicação por conta dessas questões de ruído. E aí, quando a gente fala de ruídos, da audição seletiva, por exemplo, infelizmente, a gente não tem controle sobre as perspectivas do outro, do que ele quer entender, né? Então, assim, é um processo que a gente precisa fazer depois que, né, enfim, na medida do possível. Então, realmente, são algumas coisas assim que fogem um pouco do nosso alcance mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma dúvida, algum comentário?
Bom, gente, como a gente já até extrapolou aqui um pouco para o horário, caso vocês tenham mais dúvidas, a gente está à disposição de vocês lá no ambiente virtual, vocês podem enviar as dúvidas de vocês lá no fórum, tá? A gente está sempre à disposição de vocês, a gente tenta responder o mais rápido possível. Agradeço a participação de vocês, né? Acho que foi produtivo. E me coloco à disposição, né, de atender vocês lá no ambiente virtual. Tá? Desejo a todos um bom final de semana e que a gente consiga trabalhar aí o restante da disciplina com o máximo de proveito. Tá bem? Uma boa tarde, um bom final de semana para todos vocês.